Você ligou a televisão essa semana e viu o que está acontecendo no Oriente Médio. Bombardeios, países que pareciam impossíveis de se aliarem, hoje aliados contra um só. Líderes mudando, mapas mudando, e quando tu olhou para aquela cena, você sentiu uma coisa. Não foi só medo do telejornal, não foi só preocupação de quem tem família e filhos, foi outra coisa. Foi um arrepio que veio lá de dentro, algo no teu espírito reconhecendo o que teu olho ainda não conseguiu nomear. Eu vou te dizer hoje uma palavra que pouquíssimos pastores no Brasil estão tendo coragem de abrir abertamente em 2026. Porque tem pastor com medo de ser chamado de fanático. Tem pastor que prefere ficar em mensagens rasas de autoajuda, riqueza. Nada contra, mas temos que olhar os sinais. Tem pastor que já não sabe nem o que dizer. Mas eu não posso me calar, por isso estou abrindo esse vídeo e saindo do contexto do meu canal. Porque o que está acontecendo no mundo neste exato momento cumpre ponto por ponto, com precisão de relojeiro, o que o profeta Ezequiel escreveu há quase 2.600 anos atrás, no capítulo 38 e 39. E quem já leu sabe. E eu vou abrir contigo agora, sem sensacionalismo, sem fanatismo, sem datas marcadas, sem dizer quem é o anticristo, nada disso. Vou só te mostrar o que está escrito e o que está acontecendo e te deixar fazer a sua própria conta e te dizer o que isso significa para você hoje, para a sua vida. Porque as profecias não foram escritas para nós ficarmos com medos, foram escritas para nos prepararem. Se esse vídeo é para você que está olhando o noticiário e sente que tem algo maior por trás de tudo isso, é para você que abriu a Bíblia ultimamente e ficou assustado de quanto as profecias se parecem com as manchetes da semana. É para você que tem filhos pequenos em casa e não sabe o que vai falar para eles quando perguntarem o que está acontecendo no mundo. É para você, jovem, que está começando a vida adulta e está com dúvidas se vale a pena fazer planos de longo prazo. Esse vídeo é para quem precisa de discernimento e não de medo. E hoje vou te dar os dois ingredientes, a chave bíblica para entender o que está acontecendo e a postura espiritual para atravessar essa situação. E eu vou abrir 5 marcos da profecia de Ezequiel 38, que já estão acontecendo diante dos nossos olhos. Sim, 5 marcos. E depois vou te dar 2 sinais inconfundíveis para te reconhecer se tu espiritualmente já estás preparado para essa hora. O 5º cenário é o que mais vai te arrepiar. Por favor, não pule e vai comigo até chegar lá para entender tudo o que está acontecendo. No primeiro cenário vem as reuniões de Israel na terra. Sim, primeiro marco, a reunião de Israel na terra. Ezequiel 38, versículo 8, diz assim: depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos, verás a terra que se recuperou da espada e que foi congregada de muitos povos sobre os montes de Israel, e o que de contínuo se haviam tornado em assolação. Então, olha com precisão para essa palavra. Terras que se recuperou da espada. Exatamente. Congregada de muitos povos, sobre os montes de Israel, que tinham sido assolados continuamente. Por 2.600 anos. Exato. Israel não existia como nação há 2.000 anos. O povo judeu estava espalhado por 60 países. A terra dominada por outros povos. A língua hebraica morta ali nas conversas do cotidiano.
Israel era um povo sem terra e em uma terra sem povo, falando uma língua que ninguém mais usava na rua. Tudo apontava para que essa profecia fosse impossível de se cumprir. Mas em 1948, com o mundo todo contra, mesmo com guerras estourando, no mesmo dia da declaração da independência, Israel voltou. Voltou como nação. E em 2026, quase 80 anos depois, sim, é uma das economias mais avançadas do planeta. Com uma tecnologia, com exércitos, com identidade, voltou exatamente como Ezequiel descreveu, exatamente 2.600 anos depois da profecia. E este marco sozinho é a fundação de tudo. Sem o regresso de Israel, nenhuma das outras profecias que vou falar aqui. Foi por isso que durante 1.800 anos, os pregadores cristãos não conseguiam decifrar o que dizia Ezequiel 38. Era literal, era simbólico, porque não tinha como ser de verdade. Israel não existia, só que agora existe. E isso muda todo o cenário. O cenário número 2, a aliança do norte com a Pérsia. A Pérsia é o Iraque hoje, né? Segundo o Marco, a aliança do norte com a Pérsia. Ezequiel, no mesmo capítulo, no 38, faz uma coisa que é assustadora. Ele lista por nome os aliados que viriam contra Israel nos últimos dias. Então, lê comigo o versículo 5. A Pérsia, a Etiópia e Pute com eles, todos com escudo e capacete. E nos versículos seguintes, Gomer, Togarma, Magog, Mesque e Tubal, todos juntos. Quem são essas nações? Pérsia é um nome bíblico hoje do Irã. O nome do país só foi mudado para Irã em 1935. Em toda a Bíblia ele aparece como Pérsia. Magog, segundo os comentaristas mais respeitados, desde Eusébio de Cesário, no século IV, até os estudiosos modernos, é a região do norte que hoje corresponde à Rússia e suas vizinhanças. E Togarma? Togarma é a Turquia. E Pute é a Líbia. E a Etiópia? E a Etiópia ali se refere ao Sudão e a Etiópia atuais também. Então, olhe bem esse mapa em 2026, com essa lista nos olhos. Irã, Rússia, Turquia, Líbia, em pedaços disputados, Sudão em conflito. E pela primeira vez na história moderna, todos esses países estão alinhados ao mesmo tempo, com o mesmo discurso, contra Israel? Contra. Eles não eram aliados há 100 anos atrás, não. Eles não eram aliados há 50 anos atrás, também não. Há 20 anos atrás, nem se conversavam, ninguém imaginava. Ninguém diria que Irã e Rússia teriam o nível de coordenação militar que tem hoje. E isso não são coincidências geopolíticas. Isso é Ezequiel se cumprindo dentro do nosso telejornal. Cenário número 3. A passividade das potências comerciais. O terceiro marco, essa passividade das potências comerciais. O texto fica ainda mais preciso no versículo 13 do mesmo capítulo. Sabá e Dedã e os mercadores de Tarse e todos os seus leõezinhos te dirão: vens tu para tomar o despojo? Olha o que está escrito. Sabá e Dedã são as regiões da Arábia, identificadas pelos comentaristas como aproximadamente o que hoje chamamos de penínsulas arábicas. A Arábia Saudita, que muitos estudiosos associam inclusive à Europa e às nações originárias dela, incluindo as Américas, que acabam sendo descendentes da Europa.
Todos os leõezinhos, no hebraico original, é palavra usada para falar de filhotes, de descendentes. Sim, então as nações, filhas dessas potências de Tarsis. E o que esses mercadores fazem nessa profecia? Eles apenas perguntam, não agem, não intervêm, não bloqueiam, só fazem perguntas. Vens tu para tomar o despojo? É uma pergunta retórica de quem só está observando. Então, olha o mundo em 2026. Quando começa a escalada Irã-Israel, o que as potências ocidentais fazem? Reuniões, declarações, notas de preocupações e pedidos de moderação, mas nenhuma ação decisiva para impedir a guerra iminente. A Arábia Saudita também só observa, exatamente como o profeta descreveu há 26 séculos atrás. As potências comerciais perguntam, não agem. O texto se cumpre nos jornais que tu lê de manhã, que você assiste. O cenário número 4, a queda de líderes inesperados. Esse quarto marco, a queda inesperada de líderes, em Daniel 11 e em Ezequiel 38, há uma sugestão clara de que os reinos que se levantam contra Israel nos últimos dias caem por uma combinação de fatores externos e também internos. Ezequiel 38, no versículo 21, chamarei contra ele a espada. Em todos os meus montes, diz o Senhor Jeová. Sim, a espada de cada um se voltará contra o seu irmão. A espada de cada um se voltará contra o seu irmão. Não é só Israel resistindo de fora, é o exército inimigo se voltando contra si mesmo. Olha as mudanças que aconteceram na liderança do Irã neste ano de 2026. Transições inesperadas, mortes em momentos críticos, quedas de figurões importantes, fricções entre alas militares dentro do próprio regime. Não foi só o exército israelense que abalou os planos do Irã. Foi o próprio Irã que se desestabilizou de dentro para fora. No pior momento possível para eles, eles também estão guerreando entre eles. Quem leu Ezequiel reconhece esse padrão. Não é o exército inimigo que derruba Israel, são as próprias forças do norte que se desmoronam por dentro, no momento exato em que iam atacar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouve. Quem tem olhos para ver, vê. Os jornais de 2026 estão narrando Ezequiel 38. E a maioria das pessoas está olhando para isso e achando que é só geopolítica mundial. E o último cenário, o cenário 5, o derramamento do Espírito Santo. E este é o que mais arrepia. Esse quinto marco, eu te avisei lá em cima no início do vídeo que esse iria te arrepiar. Preste bem atenção. O cenário 5 não está diretamente em Ezequiel. É de Joel, capítulo 2. Mas ele acontece junto com Ezequiel. Vai junto com o cumprimento do que descrevemos até aqui. Ouve que Joel escreveu e acontecerá. Depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão visões, e vossos jovens terão visões. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Ou seja, os filhos e filhas profetizarão, os jovens vão ter dom de profecia. Ninguém anula essa profecia, a Bíblia está dizendo. Olha, quando começam esses sinais externos, as guerras, os eclipses, os terremotos, as nações se ajuntando contra Israel, começa também um sinal interno, de dentro para fora, um derramamento do Espírito Santo sobre as pessoas comuns, sobre o povo de Deus
E isso não é metáfora, isso é coisa secreta, concreta, acontecendo agora mesmo. E a gente vê que no Irã nunca se converteu tanta gente ao cristianismo como agora, mesmo com toda a certeza e risco de morte. Olha o que está acontecendo com o povo de Deus em 2026. Tem gente sonhando com a volta de Cristo. Gente que nunca tinha sonhado, pessoas que tinham se afastado da igreja há décadas, voltando para a igreja do nada, sem ninguém chamar. Crianças contando aos pais que viram coisas em sonhos. Gente adulta chorando em cultos pela primeira vez na vida. Tem muito mais conversões silenciosas em 2026 do que houve em qualquer outra década recente. Mas isso não está nos jornais, mas está acontecendo. E você pergunta nas igrejas, você pergunta nos grupos de WhatsApp, está acontecendo. Esse é o ponto. Não é coincidência. Isso é Joel se cumprindo dentro do mesmo cenário de Ezequiel. Ezequiel 37 também fala sobre o Espírito Santo. E Deus, quando o mundo entra em crise extrema, Deus derrama o Espírito eterno. Quando o medo aumenta lá fora, a fé cresce dentro, na alma das pessoas, porque por fora não há mais saída. A saída é a eternidade em Jesus Cristo. Os céus estão falando agora, junto comigo, junto com você, assistindo esse vídeo. Aquele arrepio que você está sentindo lá no começo não é casualidade, é um chamado. E você que está vendo esse vídeo, não é por acaso. Você foi guiado. E se Deus te guiou para esse vídeo, é porque Ele tem alguma coisa para você aprender aqui. E para você decidir. E para receber agora mesmo, neste momento. O primeiro sinal que você está vendo, vamos para os 2 sinais que eu prometi. Sinal número 1, tu está sentindo uma urgência espiritual que você não tinha antes. Você está acordando no meio da noite, com um peso na alma que não tinha. Sente que você precisa orar mais. Você não tem sono direito como antes, e você sente que precisa ler mais a Bíblia. Tem mais sede da palavra. Mas o tempo que tu tinha antes não chega mais para suprir essa fome. Você sente que precisa se reconciliar com as pessoas, fazer ligações, perdoar, pedir perdão. Você pensa em coisas internas e eternas com mais frequência do que pensava em todo o resto da sua vida. Mas isso não é só nervosismo noturno, não é só pico hormonal, não é ansiedade da idade. É o Espírito Santo te avisando de uma hora. Quando o tempo de Deus aperta, Ele aperta primeiro no coração de quem Ele ama. Recebe esse aperto como um dom. É a misericórdia de Deus. Não é todo mundo que está sentindo isso. Você está sentindo. Honra o que você está sentindo e não desligue a voz do Espírito Santo. O sinal número 2 é esvaziamento e limpeza. Vícios que você carregava começam a perder força. Aquele cigarro, aquele pecadinho escondido, aquela área teimosa em que você sempre caía, você está perdendo o atrativo. Relacionamentos errados se desfazem por conta própria, sem você precisar fazer muita força. E coisas que você adorava, séries, redes sociais, hábitos, começam a perder a graça. E você se pega olhando para eles pensando, como é que eu gastava tanto tempo com essas coisas? Sim, Deus está te limpando a sua casa interior, antes da hora dele chegar. Isso não é castigo, é preparação. É como mãe arrumando a criança antes de uma festa importante. Ele está te levando, lavando e vestindo e perfumando para a hora dele. Recebe esse esvaziamento como honra. Não é todo mundo que está sendo limpo agora, mas você está.
Honre esse processo. Vamos orar? Eu vou orar com você agora. Coloque a mão no seu peito. Se você puder, feche os seus olhos e repete em silêncio comigo. Senhor, prepara o meu coração para esta hora, que eu não seja pego desprevenido, e que eu seja achado vigiando e não dormindo. Tira de mim o que precisa sair, coloca em mim o que precisa entrar. Limpa minha casa, cobre minha família com o sangue de Jesus. Que meus filhos e filhas, meus pais, meus irmãos sejam protegidos pela tua mão. Que minha fé seja firme no dia estranho que está vindo. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém e amém. Olhe para a câmera aqui junto comigo. Eu preciso de 2 coisas de você hoje. Não é só por mim, é por você também, é pelas pessoas que dependem de você. Primeiro, comenta aqui embaixo a palavra eu vigio. Eu vou ler cada comentário que você escrever. E eu vou orar por cada nome de cada pessoa que comentar. Esse é o meu compromisso contigo. Comenta a palavra eu oro. Segundo, compartilhe esse vídeo com pelo menos 1, 2 ou 3 pessoas ou famílias. Tua mãe, teu pai, teus irmãos, teu cônjuge, teus filhos mais velhos. Alguém que precisa ouvir, mas com quem tu talvez nem conseguia falar com coragem, que tu está vendo esse vídeo. Esse vídeo abre uma porta. E lembre-se do que eu te falei lá no início do vídeo. A hora é agora. A hora é agora. Não é o fim do mundo amanhã. Mas é o tempo de te alinhar, sim. Que Deus te encontre vigiando. Que Deus te encontre lúcido. Que Deus te encontre lavado. Que Deus te encontre com a sua casa interna limpa, em ordem. E que tua família seja achada com você. Eu te amo demais. Vai com Deus e até o próximo vídeo. E agora eu vou falar aqui sobre o meu material que eu estou vendendo também, que vai falar sobre alinhamento, que vai falar sobre vigilância, que vai falar sobre tudo o que está acontecendo. Então, se prepare, entre em contato comigo para adquirir esse material. Em nome de Jesus Cristo. Meu telefone está na foto do meu perfil. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.